Qual foi a maior vergonha, Pretzel? A derrota do Brasil na Copa de 50 em casa no Maracanã ou 7-1 para a Alemanha nas quartas de final da Copa de 2014 em Belo Horizonte? Essa pergunta é muito boa, mas eu acho que a vergonha foi o 7-1. Né? Porque a derrota para o Uruguai de virada em 2-1 foi mais uma, como é que eu posso dizer, um salto alto, né? Uma soberba pelo que o Brasil jogou aquela Copa. O Brasil ganhou de todo mundo. Inclusive teve uma goleada sobre a Espanha na semifinal, que teve as baladas de Madrid, né? Que foi um jogo histórico, foi 6-1 contra a Espanha. E aí o Brasil chegou jogando pelo empate contra o Uruguai. Então o Brasil foi muito favorito. Lembrando que na primeira fase o Uruguai só teve um jogo, porque algumas seleções desistiram da Copa por causa da Segunda Guerra Mundial. E aí, ao invés de 16, nós tivemos 13 participantes. Então, assim, o Uruguai pegou só um time na primeira fase, né? Ou no máximo 2, alguma coisa assim. Mas o Uruguai teve um grupo fácil na primeira fase. Mas ninguém dava nada pelo Uruguai. E no dia do jogo saiu a foto no Jornal do Brasil, né? Ou Jornal do Brasil, né? Eis os campeões do mundo. E foi uma farra na concentração. Farra que eu digo não de festa dos jogadores, mas muitos políticos, muitos dirigentes, muitos amigos tirando, certo? Querendo tirar fotos, querendo conversar com os jogadores. Isso desconcentrou o Brasil e o Brasil tomou a virada. O 7-1 foi uma vergonha do primeiro minuto até o final. E eu vou dizer mais, viu? Uma vergonha que até ela foi meio que planejada, porque a diferença entre a Alemanha e o Brasil naquela Copa já estava grande. Assim que o confronto foi definido. Não sei a tua opinião, Capricho. Assim, ali certamente a Alemanha foi completamente superior, dominou completamente a seleção brasileira, né? O Felipão fez uma leitura completamente equivocada do jogo, né? Quando começou a tomar gol, não agiu para estancar a coisa. Foi uma catástrofe, foi um caos. E eu também fico, assim, para mim, a derrota de 50 não foi um vexame. Não foi uma derrota. Uma derrota. O Brasil perdeu. Bem, teve aquele clima, aquela festa, né? Antes do jogo, é fato. Mas foi uma derrota de jogo. O Brasil saiu na frente e tomou a virada. E jogando da sua maneira. O 7-1 foi uma vergonha pela incapacidade da seleção brasileira de entender o que estava acontecendo. Os caras tomaram um baile de bola e ninguém sabia o que fazer. Todo mundo perdido. Então foi um vexame mesmo, um vexame. Uma seleção jogando em casa, uma seleção já pentacampeã do mundo, jogando em casa, tomar um sacode, um baile como tomou da seleção da Alemanha, que era uma baita seleção. Mas eu me lembro. Era um belo time, não é, Pretzel? Mas não podia, né, tomar de 7-1, né? Não podia. O senhor apresentou concentração no domingo. O jogo foi na terça, lembra? Isso, sim. Nós fizemos uma concentração especial porque não havia jogos. Sim. Nós ficamos no ar umas 5 horas, mais ou menos, no domingo à tarde. E no final, o senhor pediu o palpite de cada um. Certo. E eu falei que a Alemanha iria ganhar. O senhor ficou brabo comigo naquele dia. Eu fiquei bravo com você. O senhor ficou brabo. E eu ainda disse assim, ó. E periga golear. Então ficou mais brabo ainda comigo ainda. Foi mesmo? Foi. Eu não lembro disso. Vamos resgatar esse programa aí, nesse concentração aí, especial do domingo, antivéspera do jogo do Brasil contra a Alemanha. Momento histórico do rádio brasileiro, com o Pretzel antevendo a catástrofe no Mineirão. Meu Deus do céu, mas foi uma catástrofe mesmo, né? Olha, 11 anos atrás, hein? Parece que foi ontem. Parece que foi, já se passaram 11 anos. Diz a lenda que o Galo e o Roque Júnior, que foram os observadores, né, Capri? Eles fizeram um relatório que o Brasil tinha que jogar fechado, né? Diz a lenda, né? Diz a lenda. O Galo, tu pergunta pra ele, tu pergunta isso e ele te responde algo sobre economia, pra não ter que falar no assunto, né? E o Roque Júnior também. Então, diz a lenda que os relatórios eram, tem que fechar, porque a coisa não é fácil e tal. Aliás, a Alemanha, na realidade, não sei se tu concorda, além da final contra a Argentina, que foi um jogo parelho, o jogo contra a Argélia nas oitavas de final foi o mais difícil da Alemanha até chegar na final. Que foi no Beira-Rio. Foi um jogo dificílimo, Alemanha e Argélia nas oitavas. Mas a seleção da Alemanha era um belo time e foi merecidamente campeã do mundo. Vou escalar pra ti aqui, a gente tem que se lembrar, né? Neuer, Löw, Mertesacker, aí Hummels ou Boateng, né? Acho que é o Hummels ou Boateng, um dos dois, né?
E na lateral esquerda, Rovetz. Aí o meio de campo era Khedira, Schweinsteiger, Kroos e Ozil, Miller e Klose. Belo time, hein? Nossa, timaço. Time... Era o Boateng, tá dizendo a Nina que era Boateng e Hummels. Mertesacker. Não, Boateng e Hummels, Nina, é isso? O Mertesacker não jogou então, mas era o titular. Não, o Mertesacker não jogou. Boateng e Hummels, a dupla de zaga titular na final contra a Argentina.